O Grupo Coimbra nasceu já como uma rede integrada a uma outra rede e, na verdade, ela se espelha no Grupo Coimbra de Universidades Europeias. E trazemos para o Brasil uma possibilidade de abrir canais de intercâmbio, de troca, de compartilhamento com as universidades mais antigas do mundo, que são membros do Grupo Coimbra de Universidades Europeias. Boa tarde a todos e todas. É uma grande honra, um grande privilégio a nossa universidade ser a anfitriã deste evento que configura o primeiro ano de existência do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. Eu queria fazer uma saudação geral a todos e todas convidados e membros do grupo e autoridades presentes em uma figura que eu tenho certeza que todos terão muito prazer e muita alegria em reconhecer uma representação de todos e todas nessa figura. É o professor Fernando Seabra Santos, o reitor da Universidade de Coimbra, padrinho do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. A sessão está aberta. The first time I heard about the Brazilian group of Coimbra universities was last year in November, when I was invited to come to the University of Coimbra to meet with Brazilian rectors. At that time, I must say, I thought this would be a purely academic event, that rectors from Brazil meet with rectors from Portugal and from Europe, and I thought this will be some nice organization, and I did not expect what I see here today, that this Brazilian group has become so active. We see that after 1 year they organize a General Assembly with many points on the agenda. They start really working very heavily on all kinds of projects. I see they even start a project for grants for Brazilian students to come to Europe, and I'm really impressed. And I think this fits somehow with the image that I have from Brazilian universities. As a professor of physics, I have been several times in Latin America, and I'm always impressed by the Brazilian universities of the high level they have. They can really compete in many aspects with European university. And so I can only congratulate this new project of the Coimbra Group of Brazilian universities. O encontro do Grupo Coimbra é uma oportunidade importante de reunião de acadêmicos de Portugal e de vários lugares do Brasil. É uma interação que vai ajudar muito a internacionalização das nossas universidades, que tem padrão, tem qualidade, estão preparadas para isso. A questão é colocar esse assunto na agenda e nós trabalharmos em direção a esse encontro, essa aproximação das culturas que tem tanta história comum. Bom, a nossa participação nesse evento visa trazer informações e observações sobre a ação da CAPES na área internacional. Então nós vamos expor os programas principais de interação que a CAPES propicia para a comunidade científica para intercambiar alunos e professores com diversos países. E, finalmente, vamos apresentar algumas reflexões sobre a questão da internacionalização. Então, esperamos, com isso, poder contribuir para o debate sobre, inclusive, o processo de Bolonha e outros temas que o Grupo Coimbra está desenvolvendo para aumentar o intercâmbio entre as nossas universidades.
L'Agence universitaire de la francophonie, c'est une composante, en fait, de la francophonie internationale, un opérateur de la francophonie institutionnelle internationale. Mais c'est surtout un regroupement très important, le regroupement de 710 universités partout dans le monde, sur les 5 continents, qui utilisent le français comme langue d'échange, de partage sur le plan scientifique comme sur le plan académique. Qu'est-ce que fait l'AUF? Eh bien, elle favorise la mobilité étudiante, la mobilité des professeurs, elle favorise la constitution de réseaux de recherche importants sur des thèmes, sur des questions qui touchent souvent l'ensemble de la planète. Et dans ce sens, elle favorise la coopération interuniversitaire, notamment entre le Nord et le Sud, généralement à la faveur du Sud. Si nous sommes ici aujourd'hui à Salvador de Bahia, c'est à la fois pour parler de ce que fait l'agence, mais peut-être plus encore pour rendre compte d'une entente que nous avons établie avec le groupe Coimbra qui vise à la mobilité étudiante et qui favorisera dans les prochaines années un plus grand partage des connaissances par le biais des étudiants entre les universités membres de l'Agence universitaire de la francophonie. Cette entente permet éventuellement de faire donc voyager et de former des étudiants à l'extérieur du Brésil et qui reviendront ici avec une connaissance plus étendue de leur propre champ de recherche, de leur propre champ de connaissances. C'est donc une initiative particulièrement heureuse et l'AUF est très contente d'être associée au groupe Coimbra dans cette initiative, dans ces projets pour l'avenir de la mobilité étudiante et pour le développement du monde universitaire international en France.